Canal 26, o canal da gente. Olá, entra no ar o Jornal Hora da Notícia com os seguintes destaques. Deputado Freitas fala sobre obras da estrada que ligará São Mateus a Conceição da Barra via Meleiras. Em visita oficial na semana passada a São Mateus, o governador do estado, Renato Casagrande, reitera o que foi falado pelo deputado Freitas e confirma obras de ligação a São Mateus, a Barra passando por Meleiras. Os moradores de Mariricu, Meleiras e Barreiras em breve serão contemplados com asfalto de Guriri via Meleiras até a comunidade de Barreiras. E futuramente terão balsas que ligarão as cidades de São Mateus e Conceição da Barra. O asfalto que ligará São Mateus a Conceição da Barra tem um total de 14 quilômetros. O deputado Freitas trouxe a resposta positiva do governo para o início das obras, que, segundo ele, todos ganharão com o asfalto, pois a demanda de pescado, leite e produção rural ganhará muito e com um alavancador de desenvolvimento turístico, pois ligará as duas cidades por parte costeiras das duas cidades. Cumprimentando nossos telespectadores, a gente traz essa importante notícia para o município de São Mateus, para a nossa região, uma vez que a gente defende o modelo de desenvolvimento integrado e a gente trabalhou a duras penas para conquistar a intensificação de investimento para fortalecer esse modelo de desenvolvimento regional integrado. E essa notícia da pavimentação asfáltica no modelo de caminho do campo, que é uma estrada ecológica, priorizando o leito original da estrada, sem muita movimentação de terra, e conseguindo esse investimento, conseguindo atrair esse investimento para a região de Guriri, Meleiras, Barreiras, ligando lá no Rio São Mateus. Eu achei extraordinário. Isso vai fazer desenvolver aquela região, fortalecer o setor de serviço da agricultura familiar que ali tem, assim, uma pequena bacia leiteira, a produção de frutas, o setor do pescado, o setor da pesca. Então fortalece, isso por si só o objetivo desse programa do governador Renato Casagrande, o programa Caminhos do Campo, mas vai muito além disso, vai fortalecer muito e oferecer sustentabilidade para o setor do turismo. Conceição da Barra e o Balneário de Guriri, o município de São Mateus, há muito busca trabalhar o turismo com sustentabilidade. É uma oportunidade imensa que nós temos a partir de agora de fazer isso, porque nós estamos com o caminho do campo licitado a obra, devemos estar começando a partir do mês de março a obra de caminho do campo, Mariricu, Meleira, Barreira, até o Rio São Mateus. E a Prefeitura de Conceição da Barra, através do prefeito Jorge Donati, já tem o projeto de licenciamento no IEMA dos atracadouros lá no Rio São Mateus, de um lado e de outro, para estabelecer as balsas e atravessar carros. Então, asfalto, chegando no Rio São Mateus, as balsas para atravessar carro e ligar com Conceição da Barra e com a Vila de Itaúnas. Então, fantástico, uma grande notícia, uma grande conquista para a nossa região, e eu tenho certeza que nós estamos comemorando esse novo momento, esse novo tempo, porque passa o município de São Mateus, porque passa a nossa região, com investimento jamais visto na história desse estado, e nós temos que agradecer o desprendimento, a determinação do governador Renato Casagrande de nos atender e fazer os maiores investimentos que esse interior e que essa região já viu. Em agenda oficial em São Mateus, o governador Casagrande ratificou as palavras de Freitas e garantiu que em breve mais uma rodovia estadual passando por São Mateus será entregue à população. A estrada que vai passar de Mariricu, Meleiras, chegando a Barreiras e Conceição da Barra. Caminho do Campo, né, que nós estamos agora licitando para poder dar sequência ao projeto e depois, posteriormente, a obra daquele trecho, que é um trecho que vai incentivar muito
o turismo, pela beleza que tem e pela preservação de vegetação nativa, de mangue e de beleza que a gente tem naquela região. Estivemos com duas professoras que contaram suas experiências como profissionais de ensino para comemorar o Dia do Professor. Por que escolher ser professora? Bom, é um sonho de criança que eu sempre tive, né? Então, assim, e ele só foi crescendo e aumentando a cada ano que eu ia estudando, que eu ia vendo os meus professores na sala de aula. E assim, por acreditar numa mudança na nossa humanidade, foi um dos motivos maiores de eu ter escolhido essa profissão. Quais as dificuldades que os professores enfrentam hoje? Olha, a maior dificuldade que nós enfrentamos é justamente a falta da participação da família na escola, né, da participação dos pais na vida escolar do seu filho. Quais as dificuldades que enfrentam os professores? Eu acho que a primeira dificuldade é a diversidade existente hoje na sala de aula. Nós temos alunos que são incentivados em casa a estudar, nós temos alunos que vão para a escola em busca de lanche, de alimento, nós temos alunos que vão para as escolas para fugir dos seus pais, nós temos alunos que vão realmente pensando num futuro. Então, eu acho que o professor hoje, a maior dificuldade que ele enfrenta hoje na sala de aula é isso. É você descobrir o seu aluno, conhecer e tentar ajudá-lo no que ele precisar. Existem condições hoje para o professor desenvolver um bom trabalho com os seus alunos? Existe sim, né? Basta a gente ser criativo e o professor tem que ser criativo o tempo todo, que a gente tem uma diferença, uma diversidade enorme na sala de aula e a gente tem que levar em conta tudo isso. A gente pede que você deixe aqui uma homenagem aos seus colegas de trabalho, seus colegas de profissão. Bom, eu quero parabenizar a todos, porque o nosso trabalho é um trabalho que tem que ter muita garra, muita persistência. Então, a homenagem que eu deixo aqui é obrigado e parabéns. Muito bem. Todo mundo sabe que no final de semana nós temos a entrevista da semana. Mas aí você se pergunta, hoje é terça-feira, não é final de semana. Mas hoje é um dia especial. Um dia especial para mim, um dia especial para você, porque se somos o que somos, dependemos primeiramente da educação dos nossos pais. E depois passamos pelo crivo de um professor. Você sabe como começou a situação do Dia do Professor? Vou contar uma historinha para você. Dia 15 de outubro de 1827, dia de Santa Teresa de Ávila, Dom Pedro I decretou o seguinte: em qualquer cidade, em qualquer lugarejo, em qualquer lugar que se tenha uma escola, os meninos iriam aprender matemática, português e geometria. Já as meninas tiravam a geometria e aprenderia a fazer os bens da casa, como cozinhar, costurar, bordar. E aí, 120 anos depois, numa pequena escola em São Paulo, um professor, que eu não me lembro do nome, vou olhar aqui na minha colinha, um professor com o nome de Salomão Becker, reuniu amigos professores no dia 15 de outubro, né, já vindo da história de Dom Pedro I, reuniu os amigos e disseram o seguinte: vamos tirar esse dia para fazer planejamento escolar? Vamos ver o que a gente precisa, o que a gente pode dar de melhor para os alunos? Enfim, daí surge uma lei federal, passando hoje o dia 15 de outubro como um dia de descanso para o professor, e não de planejamento. O planejamento passou a ser rotina do professor. Eu que já tive a honra de conviver com uma professora, que é a minha querida mamãe, que hoje já não está no meio de nós, e além da saudade, ela deixou dentro de mim a preocupação em saber e saber, na essência, buscar o conhecimento. Eu trouxe hoje um grande amigo, uma pessoa assim super legal, super descolada, entendeu? Inclusive eu falei com ele: eu vou te fazer uma pergunta e já vou adiantar daqui a pouquinho do que se trata. Mas Zé Roberto da Abreu, ele é pedagogo, ele é professor de educação física, mestre em educação física para deficientes ou pessoas portadoras de necessidades especiais, e é também fisioterapeuta, ou seja, o homem tem um currículo pesado, já vai lutar ano que vem pelo doutorado dele. Os trabalhos deles vão ser conhecidos na Europa, daqui a pouco ele vai falar sobre isso,
mas eu fiz questão de trazer o Zé Roberto aqui, não esquecendo das professoras e professores que fizeram a história de São Mateus. Nós tentamos convite com a dona Iosana Fundão, por exemplo, que está em viagem para a Itália. Tentamos convite com outros professores e professoras que não puderam ou estavam viajando, enfim. Zé Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Douglas. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos que nos escutam, que nos assistem. Realmente é uma satisfação vir aqui nesse 15 de outubro falar da nossa profissão, falar da nossa missão. Agora, Zé Roberto, essa é a pergunta que eu te falei que eu não... Você não tem cara de secretário. Você não tem aquele estereótipo de secretário, aquela coisa fechada, eu sou o secretário. E aí você me diz uma outra coisa em uma reunião com os professores, diretoras, aliás. Eu odeio o absolutismo. Como é que é ser essa pessoa simpática, descolada e trazer esse pessoal junto com você? Afinal de contas, mexer com pessoas é muito difícil. E não eram poucos os diretores, são 69 diretores. Exato. Né? Então, como é que é você falar assim, eu odeio o absolutismo, é uma pessoa descolada, não tem o cara de ser um secretário, né, municipal de educação, mas mudei a cara da Secretaria de Educação? Então, realmente eu sempre digo que eu estou no cargo com muita responsabilidade. Eu tenho muito orgulho de estar liderando hoje mais de 2.000 profissionais de educação nessa cidade, só da rede municipal de ensino. Sei do peso da minha missão, que me foi posta pelo prefeito Amadeu Boroto, e que eu assumo com muita dedicação, com muito zelo, porque a educação tem sido minha vida ao longo de 22 anos. E eu sei justamente o que é ser professor. Da educação infantil ao mestrado eu já atuei. E eu sei quanto é difícil você ter uma gestão com alguém que é distante da sua realidade, com alguém que não se aproxima para escutar os problemas, com alguém que tem posturas absolutistas, posturas pautadas só na sua opinião individual. Então, os problemas são complexos, os problemas são coletivos e precisamos realmente resolver de forma coletiva. E eu conto hoje com grandes profissionais na rede municipal de ensino. Isso tem que ser dito. As pessoas têm que entender que os profissionais de educação do município de São Mateus são grandes profissionais, grandes currículos, grandes pessoas e que precisam estar constantemente sendo motivadas para que chegue a educação que eles sonham e que eu também sonho. Quer dizer, então, que todas as vezes que a gente procura o Zé Roberto na Secretaria de Educação, ele nunca está. Rapaz, é muito difícil falar com o Zé Roberto. Ele foi para a escola tal. Aí chega na escola... Você é desse tipo de pessoa mesmo que chega junto, que não quer saber de ficar atrás da mesa só? Não, eu mando, eu faço, vocês executam. Na verdade, essa é uma orientação profissional minha. Eu acredito que precisamos estar atrás das mesas para assinar os papéis, a burocracia necessária ao processo de uma educação pública, mas é necessário também que eu esteja nas escolas, e são 106 escolas. Ontem nós estávamos lá na Urbir Fonseca, ontem foi o planejamento dos professores, estivemos lá. Hoje nós estávamos com uma outra reunião bem mais administrativa, saí de lá dessa reunião para aqui, que foi com os profissionais que trabalham no transporte escolar. Todos os motoristas estão agora, nesse momento, se reunindo no auditório da Secretaria de Educação para discutir transporte do nosso aluno. Então eu vejo que o papel do secretário é um papel muito amplo, que atrás de uma mesa, além de não combinar comigo, não é o meu estilo, até porque eu sou professor de educação física e sempre estive na quadra, sempre estive em ambientes abertos, eu sempre gostei desse contato com pessoas e sempre fui muito bem acolhido nas escolas. Isso é importante demais, isso me faz muito bem, isso me traz uma energia para enfrentar os desafios que não são poucos. E por que da descentralização? Por que de não, entre aspas, governar sozinho? Primeiro porque eu não acredito nesse modelo de gestão, um modelo em que você sabe de tudo, que você domina tudo e que você imagina que pode decidir tudo sozinho. Segundo, que eu lido com a vida de pessoas. Eu sou muito acostumado com isso, porque também no exercício da fisioterapia lido diretamente com vidas, mas na educação eu lido com a vida profissional, com a formação. A escola é a esperança hoje de 19.300 alunos. A escola hoje é a profissão de mais de 2.000 profissionais. É o dia a dia, é o trabalho dessas pessoas. Às vezes mais na escola do que em casa. Mais na escola do que em casa. Nós temos professores com 3 turnos. Não porque querem ficar rico ou porque querem comprar um carro A, ou B ou C, por questão de sobrevivência. É necessário, é importante investir na carreira dos filhos, investir na sua vida pessoal, investir na sua qualificação, na sua formação. Então essas pessoas precisam minimamente ser ouvidas.
Então, nós temos um comitê de gestão da Secretaria de Educação. Eleito democraticamente, diga-se de passagem. Democraticamente. A orientação do nosso prefeito é esta, de que nós tenhamos um diálogo constante com a categoria. Nós tenhamos um link sempre aberto com a categoria, para que ele veja no secretário um professor. Um professor que está secretário, nós devemos deixar isso bem claro, nós temos vários e vários professores que poderiam estar naquele momento ali como secretário. Então é um cargo que demanda muita responsabilidade, muita participação popular. Me reúno com as comunidades, porque eu acho que as comunidades têm muito a contribuir com a educação do município de São Mateus. Quem sou eu para dar conta de todas as demandas que tem? Então você vai dentro da secretaria, você encontra a educação do campo, a educação especial, que é a minha área mais específica, você tem educação de jovens e adultos. Você vai mostrar onde você falou? Eu vou apresentar, terei, graças a Deus, a satisfação de apresentar 2 trabalhos em Portugal, na cidade de Almada, entre 31 de outubro, 31 próximo, daqui a 15 dias, 1 e 2 de novembro. Cidade de Almada, ao lado de Lisboa, no Congresso, 3º Congresso Internacional de Educação Especial e Equidade. Isso aí já está passando para o doutorado, no caso. Eu estou tentando construir um currículo, né, um currículo forte, um currículo de publicação. Estivemos a semana passada no 5º Seminário de Cultura Corporal e Povos Tradicionais, Comunidades Quilombolas Indígenas, também apresentei trabalho lá. Semana que vem estarei no Rio, na UFRJ, apresentando o trabalho. Então, é a busca de fortalecer o currículo para uma busca do doutorado, mas, sobretudo, para estar digno do cargo que eu ocupo. Porque é um cargo que não pode ser um cargo político, é um cargo que tem que ser com alguém que esteja antenado, alguém que esteja realmente no nível de resposta a todas as demandas que são dadas. Então eu preciso estar apto a discutir com os competentes professores que nós temos na rede municipal de ensino, tenho que estar apto a discutir com os exigentes pais que existem nessa cidade, eu preciso estar apto a discutir com os gestores da educação, os meus diretores, que estão ali na ponta. Então eu preciso sempre me qualificar, eu preciso sempre ter o estado de humildade, de entender que eu preciso ouvir o tempo todo, discutir o tempo todo e chegarmos ao consenso daquilo que é melhor para o nosso aluno. Interessante que nessa entrevista, quando foi criado esse comitê, né, para poder ajudar o secretário na gestão da secretaria, eu perguntei, Zé Roberto, você tem algum diretor aqui em especial que você gostaria que ele falasse e tal? Ele falou assim, tem. Eu falei, quem é? Todos. Aí eu falei, mas Zé Roberto, 69 diretores? Eu falei, Douglas, todos estão no mesmo nível, se não estiver no mesmo nível, estão pareados ali com uma responsabilidade muito grande. Quer dizer, achei bonito da sua parte isso. Não tem apadrinhamento, não tem escolha, enfim, existe sim o respeito, né? E também a qualificação que impede você de escolher um, né? Claro, até porque quando eu cheguei, eu encontrei um IDEB muito bom no município. Isso é fruto de um trabalho de um secretário anterior, Nelson, com um bom trabalho que ele fez. Isso é fruto de um trabalho dele. Eu tenho que reconhecer isso e utilizar das competências de cada um desses diretores, de cada um dos membros da gestão que trabalham na escola, de cada um dos técnicos de educação que estão na secretaria. Tentar, qual é a grande virtude de um líder? É tentar identificar o que de melhor existe em cada um. Motivar, potencializar as suas virtudes e inibir os seus vícios. Isso não é fácil quando você trabalha com um montante de pessoas como nós trabalhamos. Mas nós temos expectativa, nós temos esperança, nós temos realmente muita esperança de que a educação de São Mateus mantenha-se sempre num alto nível de excelência. Eu não estou falando agora de São Mateus, eu estou falando de nível de Brasil. Alemanha, Nova Zelândia, Austrália e outros países da Oceania e também da Europa apostaram numa educação com professores que ganham, por exemplo, como um ministro da Justiça, um deputado federal aí, 26 mil reais, essa coisa toda. E apostaram em 20 anos. Em 7 anos, mudou-se completamente a concepção do ensino e da educação de países como esse. Será que valia a pena investir assim num professor aqui no Brasil? Então, nós precisamos sim de um professor bem remunerado. Para quê? Para que ele tenha tranquilidade para o exercício da sua profissão, a tranquilidade para o exercício da sua docência. É muito difícil você ter um professor que ele não sabe se ele conseguirá pagar suas contas amanhã. É muito difícil para um professor se ele não sabe se ele vai trabalhar o ano seguinte, porque é um contrato de designação temporária. Então, o nosso município, o prefeito Amadeu, parou o piso.
tem trabalhado com todas as dificuldades que nós temos, que não são poucas, com queda de arrecadação, para manter o salário do município, que está entre os melhores do estado e o melhor do norte do estado, extremo norte. Amém, né? Amém, graças a Deus. Mas que ainda nós entendemos que não é o salário ideal. Não é o salário que nós desejamos. Nós precisamos de um professor que tenha um salário que lhe dê condição dele trabalhar com tranquilidade. Tranquilidade passa por não trabalhar 3 turnos, por exemplo, que ele possa ter as suas necessidades básicas de alimentação, de moradia, de dignidade para ele e para os filhos, com 2 horários de trabalho, que ele tenha o tempo de planejamento para trazer excelência do ensino. Nós vamos chegar lá. Nós acreditamos, Douglas, fielmente nisso, até porque não há outro caminho. Não há outro caminho para a construção de uma sociedade digna, não há construção de uma sociedade de qualidade, de excelência, excelência nos serviços, excelência na formação, se não passar pela estruturação da escola. A escola precisa ser reestruturada. E quando eu digo escola, eu digo família, eu digo profissionais de educação, eu digo alunos, eu digo prédio, eu digo gestão. Eu digo todos os entes que estão envolvidos, todos os atores que estão envolvidos no processo de formação de uma criança durante 11, durante 12, 13, 14 anos. Você acha que agora esse dinheiro que virá aí do pré-sal, isso vai dar uma fomentação maior no ensino? Não quero falar só de salário, não, porque isso aí já é uma situação de consequência. Mas alunos que podem ter mais a internet ou outras situações, porque hoje já esqueceu o livro, não adianta. Hoje só fala assim, notebook, não sei o quê e tal. Mas essa fomentação, você acha que com a vinda desse dinheiro a mais, poderá mudar a situação? Sem dúvida, Douglas. Eu vejo que o investimento em novos recursos, nós temos uma dificuldade de financiamento hoje muito séria. Hoje o município, para dar conta do transporte escolar, dar conta da merenda escolar, ele tem que usar recursos próprios, porque o dinheiro que é repassado pela FNDE não dá conta. Nós recebemos, só para que o nosso telespectador tenha uma noção, que a gente discutir aqui, hoje nós recebemos pouco mais de 40 centavos por dia para a merenda escolar de um aluno. 40 centavos. Pouco 4 mais de balas. 4 balas. Não dá para comprar um pão francês. Então nós temos, claro, que complementar para ofertar uma merenda de qualidade. E é necessário que a União, ela repasse, ela financie com melhor qualidade. Então, recursos novos, como recursos do pré-sal, embora não seja a curto prazo, são para os novos contratos, mas nós temos uma expectativa que a longo prazo nós vamos chegar à condição de investir naquilo que você falou, de novas tecnologias. Nós temos um aluno hoje que é um aluno do século XXI, é um aluno que está nas redes sociais, é um aluno que está com o smartphone, acessando todo aquele conteúdo que o professor está trabalhando lá no quadro. Então, o professor tem que acompanhar isso. E essa qualificação não é só do aluno, é do professor também. Por isso que nós vamos receber quase 100 lousas digitais do FNDE. Nós estamos recebendo um convênio que nós fizemos, lousa digital, para que isso estimule o aluno ao ensino, porque é um aluno que gosta de tecnologia. A pesquisa também, A né? pesquisa, o aluno ele tem que se fascinar. Rubem Alves diz que, e com muita sabedoria entre todas as suas falas, ele é muito sensível e tem uma coerência muito grande na sua fala, que o professor não está lá para ensinar coisas, porque as coisas estão aí, estão na internet, estão em todos os lugares. Ele acessa o Google e acha as coisas. O professor tem que ser um professor de espantos. O professor tem que trazer no aluno a curiosidade. O Rubem Alves nos fala justamente dessa curiosidade que motiva a aprendizagem. Aguçamento. Aguçamento da aprendizagem. Aguçamento da curiosidade, visualizando, vislumbrando, buscando a aprendizagem. Então o professor ele precisa surpreender o aluno o tempo todo, porque a concorrência é muito grande. Quando eu iniciei o meu exercício profissional em 1992, era eu e o quadro e o giz. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos MSN, nós não tínhamos Facebook, nós não tínhamos o Google, nós não tínhamos todos esses recursos. Smartphone. O aluno chegava em casa, até as alternativas de brincar eram restritas. Era o futebol, era brincar na rua. Hoje você compete enquanto professor com todos esses recursos, com todas essas mídias. Se você não for diferenciado, o aluno não vai ver sentido em te ouvir. Zé Roberto, é interessante o que você falou, porque no YouTube, na internet, vamos falar mais uma vez de internet, eu vi um professor de química ensinando, né, as reações de uma pilha em ritmo de funk lá no Rio de Janeiro. É justamente cair em cima disso que você falou aí, criar subsídios para que chame a atenção do aluno e para que o aluno tenha vontade de estar em sala de aula. Mas agora, no final dessa entrevista, infelizmente, né, que a gente tem... E nesse caso em especial, só te interrompendo, ele ainda
trouxe um componente muito importante que você citou aí. Ele trouxe a realidade do aluno. O aluno entende a língua do funk, que é na região do Rio de Janeiro. É aqui, talvez, nós aproximarmos uma aula de história com o jongo, com a folia de reis. É nós aproximarmos a discussão de etnias na aula de capoeira. Nós buscarmos criatividade nas nossas aulas. Professores competentes nós temos. Precisamos de motivação, precisamos realmente que todos abracem a educação como sua. Se depender do secretário, isso vai acontecer mesmo. Com certeza, mais um soldado nessa busca da qualidade de educação, da educação de São Mateus, na formação e na construção de uma São Mateus que avança, uma São Mateus que recebe novos investimentos, investimentos contundentes, investimentos maciços e que tem uma queixa central dos investidores. Falta mão de obra. Então, nós precisamos qualificar e as escolas são o ambiente para isso. Zé Roberto, para terminar, ao mestre com carinho. Ao mestre com carinho, meus queridos e queridas colegas. Eu trago aqui com muita transparência, com muita sinceridade, um depoimento de quem tem 22 anos no exercício da docência. E é necessário, sim, a dignidade da qual nós falamos com a remuneração, é necessário, sim, a motivação que nós precisamos ter todos os dias para sair de casa e enfrentar todos os desafios que nós conhecemos na educação, mas é necessário muito amor. O exercício da docência não é exercício só da técnica, das metodologias de ensino, dos livros e dos recursos. É uma atividade humana de sacerdócio, de doação, de buscar construir aquilo que nós acreditamos como sociedade. Então, nós temos nas nossas mãos as ferramentas para todos os nossos sonhos. Então, eu quero agradecer a você, professor, meu colega professor, agradecer pela dedicação que você tem disponibilizado à construção da cidade de São Mateus, à construção nas bases. Tenha cada aluno como uma meta, como uma missão. E conte sempre conosco na Secretaria Municipal de Educação. Estarei lá o tempo que eu sentir que estou contribuindo, porque tenho um imenso respeito pela educação e por cada um dos senhores e das senhoras. Ok, muito obrigado. O Jornal Hora da Notícia fica por aqui. Até amanhã. Canal 26, o canal da gente.